Muitas mulheres precisam retirar o útero por alguma doença. Será que a histerectomia pode influenciar no seu sexo? Sejam todos bem-vindos ao canal Você Plena! Gente, eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e, gente, trouxe hoje um tema que é muito perguntado não só no consultório, mas também aqui no YouTube, que é sobre a histerectomia, retirada do útero. Será que influencia em alguma coisa na relação sexual? Antes da gente responder essa pergunta, eu queria trazer para vocês o que seria exatamente essa histerectomia? Para ilustrar melhor, vamos conhecer o útero. Este daqui seria o nosso querido e amado útero. Dá para dar uma visualização aqui por dentro do nosso útero. Essa parte mais vermelhinha é chamada endométrio, que é a região que descama na menstruação. Essa parte mais amarelinha de um lado e do outro seria a parte muscular e temos a parte mais externa que é chamada parte serosa. Esse seria o corpo do útero e temos também essa região aqui embaixo que é o colo do útero. O colo do útero pode ser visualizado pela via vaginal. O restante do útero fica dentro da pelve. Conectado aqui, ó, nessa parte superior do útero, de um lado e do outro, são as tubas uterinas, que é por onde passam os óvulos, quando tem ovulação, e quando, finalmente a mulher engravida, encontra-se o espermatozoide junto com o óvulo e carrega o bebezinho aqui até dentro do útero. Essa região aqui seriam as regiões dos ovários, que é o local onde tem a produção hormonal e a produção dos óvulos. E quando a gente tem uma histerectomia, a histerectomia pode acontecer de algumas formas. A retirada só do corpo do útero, que é essa parte de cima, deixando o colo do útero, deixando as tubas e os ovários. A histerectomia pode ser uma histerectomia total, em que se retira todo o corpo do útero, inclusive o colo do útero. E uma histerectomia radical, que é aquela que tira, sim, todo o corpo do útero, colo do útero, mas também tubas e ovários, tá? Quando se retira só tubas e não retira ovário, é chamada salpingectomia. E por que eu quis trazer todas essas diferenças para vocês? Porque isso pode influenciar também como a sua vagina vai funcionar no sexo. A histerectomia subtotal, que é aquela que retira só o corpo do útero e deixa o colo do útero, nós temos uma sensibilidade da vagina praticamente inalterada. Numa outra visão mais lateral, tá? É como se a gente tivesse cortado aqui no meio e aqui nós estamos vendo a vagina, o colo do útero e o útero. Dá para ver que até a parte de cima aqui é a bexiga, a parte posterior intestino. Quando a gente até olha no exame especular, ó, quando a gente olha pela vagina, a única coisa que a gente vê é colo do útero, tá? Então, numa histerectomia subtotal, retira-se essa parte do útero que está dentro da pelve, mas o colo do útero não. Então, numa penetração, não tem nenhuma modificação no ponto de vista anatômico nessa região. Além disso, como os ovários também ficam quietinhos, bonitinhos, do ponto de vista hormonal, não há nenhuma modificação. Se você não estava na menopausa, não vai entrar na menopausa por conta da cirurgia, e se você já estava na menopausa, não terá nenhuma alteração em produção hormonal. Na histerectomia total, a retirada não é só do corpo do útero, mas também do colo do útero. E veja que com isso, a vagina ela vai terminar numa região que é chamada de fundo cego. Essa parte da vagina onde estava o colo do útero, ela é costurada, suturada de um lado e do outro. E aí, quando tem uma penetração, o pênis vai encostar apenas no fundo da vagina e não mais no colo do útero. Assim como na histerectomia subtotal, a histerectomia total também não se retiram os ovários, então do ponto de vista hormonal é a mesma coisa. Agora, na histerectomia radical, é retirado tudo. Geralmente são os casos mais avançados ou de lesões pré-câncer ou de câncer, ou que a mulher já não tenha nenhuma função naquele ovário, que não produza mais hormônios e assim é retirado os ovários. Nessa situação, se a mulher não estiver na menopausa e ainda estiver com os hormônios funcionantes, aí sim terá uma influência hormonal. Mas
doutora, você falou, e cadê a parte sexual desse negócio aí? Calma! Vamos lá estudar um pouquinho quais são os pontos de sensibilidade sexual para ver se a esterectomia realmente vai ter alguma influência. Do ponto de vista sexual, uma das regiões mais sensíveis, principalmente aqui na vulva, é o próprio clitóris, que fica aqui nessa região. É a primeira bolinha que a gente vê, é o clitóris, embaixo a uretra e depois é a vagina. O clitóris ele é pequenininho aqui na visualização, mas por dentro ele é bem grandão. Ó, por dentro ele é desta forma, o que a gente enxerga é só essa bolinha aqui. Por dentro ele é bem grandão e acaba abraçando a vagina, tá? No ponto, quando a gente fala em esterectomia, essa região não é afetada em nada, o clitóris continua ali, continua funcionante, ou seja, a parte mais sensível do ponto de vista sexual não é alterada. Olhando aqui dentro, vemos que o clitóris, ele começa pequenininho, não está neste modelo, mas ele abraça a vagina nessa região. E é uma região que não é afetada na esterectomia, ou seja, daqui para baixo, que é onde nós temos a maior sensibilidade, não tem nenhuma alteração. Já no fundo da vagina, pensando numa esterectomia total, em que é retirado o colo do útero, a sensibilidade do colo do útero não vai existir mais. Mas a mesma sensibilidade, os nervos que fazem a sensibilidade dessa região, também fazem a sensibilidade do fundo da vagina. Ou seja, do ponto de vista de sensibilidade sexual no fundo da vagina, isso não é perdido. Então, se você tem tesão aqui, ó, nessa região, fique tranquila, você não vai perder isso na esterectomia. Ou seja, do ponto de vista anatômico e também funcional da vagina, não há nenhuma alteração. Você continua tendo uma vagina normal, continua tendo uma relação sexual muito prazerosa, mas ficam dois alertas aqui. O primeiro é, se tiver uma oophorectomia associada, ou seja, retirada dos ovários, e eles ainda forem funcionantes, existe a possibilidade de você ter um impacto do ponto de vista hormonal e precisa conversar com seu médico se seria o caso de fazer, por exemplo, uma reposição. E um segundo fator que eu acho que é importante a gente falar, qual foi a causa da sua esterectomia? Foi algo de emergência? Foi algo que te dava muito sangramento? Você queria engravidar e foi impossibilitada por conta dessa cirurgia? Grande parte das causas da esterectomia podem ter um impacto psicológico e, dependendo da causa, até físico, como por exemplo a endometriose. Sabemos que em muitos casos a esterectomia ela pode estar associada a um caso de endometriose e a endometriose também é uma causa de dor pélvica, uma dor persistente inclusive na relação sexual e se isso não for tratado em conjunto, vai continuar com dores na relação. Se você fez esterectomia e acha que teve alguma modificação no seu corpo do ponto de vista sexual depois da esterectomia, investigue algumas dessas 3 causas que eu falei com o seu médico: hormonal, psicológica e também se existe alguma outra causa local que esteja dificultando o seu sexo. E você, já passou por uma cirurgia de esterectomia, retirada do útero ou está em vias de passar por esse processo? Escreve aqui embaixo, teve algum medo? Teve alguma consequência em relação à esterectomia? Escreve aqui embaixo, vamos conversar! E se você conhece alguém que já passou por isso ou vai passar por isso, encaminha esse vídeo, pode ser de grande valia, inclusive para que ela consiga conhecer mais sobre o procedimento e sobre si mesma.